aí, pessoal, hoje nós estamos em Salta. Salta! Hoje a gente vai dar um rolezinho aqui pelo centro de Salta, só para vocês terem um gostinho de como é a cidade. Aqui nós estamos na Igreja e Basílica de São Francisco. Essa igreja ela tem uma arquitetura meio clássica e ela é bem diferentona, assim, com bastante detalhe na sua fachada. Umas cortinas falsas, aliás. Ela foi construída em 1789. Vamos ver o que tem lá. Aqui, logo nas imediações da cidade, a gente já tem alguns prédios que remontam um pouco à arquitetura colonial e também várias lojinhas de turismo. Então tem algumas roupas assim mais clássicas aqui da parte norte, um pouco de que é indígena e tudo mais. E já tem aquelas pessoas chamando também, né? Tipo, bora turista, bora! Pode ver uma GoPro na mão e já começa a gritar do outro lado da rua. Mas aqui tem vários restaurantes, assim, dizem que é comida tradicional. O pessoal não usa capacete aqui. Vão 3 pessoas na moto, tendo criança. Uma delas criança, tudo desligado, farol desligado, não tem seta, não tem placa. Ou seja, tudo que é possível fazer de errado, aqui fazem. Pelo menos na nossa concepção de certo, né? Hoje a gente viu uma pessoa carregando uma criança, a esposa, uma bike e um tambor daqueles grandes, sabe, de massa corrida, na moto. E assim, sem retrovisor, sem placa e sem luz. Como podem perceber, estamos aqui perto do Natal. Isso não é uma igreja, mas é aquele negócio lá, o castelinho lá que eu vi. Bom, além de todo o fator turístico e cultural aqui da região de Salta, é importante dizer que ela se desenvolveu muito nos últimos 70 anos aproximadamente. Ela é um polo econômico muito importante aqui da região, principalmente porque trata-se de um vale muito fértil aqui. Então há uma produção muito grande de grãos e exportação desses grãos para a Europa e Califórnia, por exemplo. Um outro fator histórico importante, Salta, foi o palco da Guerra da Independência da Argentina. Então, por 15 anos, ocorreram muitos conflitos e muitas batalhas aqui na região, o que ocasionou, além da morte de muitas pessoas, em um marco histórico muito grande para a Argentina. Hoje ela detém a posição de 8ª cidade mais densamente populosa da Argentina e tem aí por volta de 620 mil habitantes. Como toda boa cidade da Argentina, não podia faltar uma lojinha do Grido, e aqui em Salta a gente já viu umas 3, então nós estamos bem supridos aqui. Gente, eu vi que ali tava escrito ponto artesanal. E aí eu subi. E tem umas coisinhas bem bonitinhas. A gente comprou um desse aqui, ó. E esse tá bem feitinho. Olha esse saleiro de guanaco. Muito bom. Muito legal. Eu me amarro nesse negócio de cosmética natural. Eu comprei um pra minha mãe lá em Ushuaia, só que foi roubado. Olha, tem algumas velas. Olha que demais essas velas. Esse? ¿Este? Sim. Este sale 6.400 pesos. Ok. Eso vale una cajita. É que eu achei a cara da Luma. Son todo vela perfumada. Sim? Sim. Sí, vela perfumada. Igual que lo incienso, ¿ves? E aí, Luma, tem a sua cara? Eso vale una cajita viene. Amor, esse aqui é muito lindo. É bonitinho. A gente terminou as compras ali. Na última barraca, o carinha só aceitava dinheiro. Então, se vocês vierem pra cá, tragam dinheiro também, porque ajuda até eles, né? Aumenta a margem de lucro deles. E aí eu comprei um par de luvas pro meu futuro filho. E é isso. Vamos. Bom, só para vocês se localizarem, caso vocês venham para cá, a entrada então daquela galeria enorme com várias artesanais é por essa portinha aqui, super camuflada, mas valeu super a pena, tinha coisas muito únicas lá e eu gostei bastante. O Museu de Arqueologia de Alta Montanha, também conhecido como MAM, foi inaugurado em 2004, especificamente para abrigar e exibir uma das maiores descobertas arqueológicas da civilização Inca, os Filhos de Xuxaxá. Em 1999, uma expedição liderada por um arqueólogo americano chamado Johann
Reinhardt e pela arqueóloga argentina Constância Cerutti, perto do cume do vulcão Chuchuchaco, na fronteira entre a Argentina e o Chile, encontraram um local utilizado como ritual inca. E nele, corpos congelados de 3 crianças em um estado de conservação quase que perfeito. As condições extremas de frio, secura e falta de oxigênio do ambiente mumificaram naturalmente os corpos ao longo de mais de 500 anos e a mais de 6.700 metros de altitude. As 3 crianças são conhecidas como a donzela, uma jovem de aproximadamente 15 anos, cujo seu corpo estava sentado, com pernas cruzadas e as mãos repousando no colo, seus cabelos finamente trançados e ainda contendo pequenos fragmentos de folha de coca. El Niño, o menino, tratava-se de um menino de 7 anos, que estava sentado em uma posição tensa, suas roupas estavam amarradas com força e tinha vômito, o que pode indicar um excesso de estresse ou até mesmo o efeito da altitude e das substâncias que ele consumiu antes de sua morte. A menina do raio, que era uma menina de aproximadamente 6 anos, cujo seu corpo foi atingido por um raio em algum momento após a sua morte, causando danos parciais em seu rosto e ombro, mas que apesar disso, sua preservação geral permanece notável. Junto com as crianças, foram encontrados mais de 100 objetos que compunham um tipo de enxoval funerário, todos em perfeito estado. Os itens eram estatuetas de ouro, tecidos finos, cerâmicas, bolsas de alimentos, coisas que demonstravam um alto status e uma grande importância do ritual. As crianças de Chuchuchaco participaram de uma das cerimônias mais importantes do Império Inca, a Capacocha. Esse ritual, que pode ser traduzido como obrigação real, era realizado em momentos de grande significado para o Estado Inca, como a morte de um imperador, uma vitória militar importante, ou até mesmo para diminuir a ira dos deuses durante desastres naturais como secas, terremotos ou erupções vulcânicas. E como funcionava a cerimônia? A primeira parte da cerimônia tratava-se da seleção, onde crianças e jovens de excepcional beleza e saúde física eram selecionadas em todo o Império Inca. Ser escolhido era considerado uma grande honra para a família e para a comunidade, porque acreditava-se que a criança se tornaria um emissário divino, juntando-se aos deuses para vigiar a sua comunidade. Depois de selecionadas crianças, elas eram levadas em procissão para Cusco, que era a capital do Império Inca, e lá participavam de cerimônias grandiosas com a presença do próprio imperador, chamado de Sapa Inca. Após as celebrações em Cusco, as crianças eram acompanhadas por uma comitiva de sacerdotes e oficiais e iniciava uma longa peregrinação, muitas vezes centenas de quilômetros, até um local sagrado considerado um ponto de conexão direta com o divino. No cume, as crianças recebiam uma dieta rica em milho e carne seca. Nos momentos que antecediam o sacrifício, consumiam a chicha, uma bebida fermentada de milho com álcool e folhas de coca. Essas substâncias atuavam como uma espécie de sedativo, induzindo um estado de sono profundo. Eram vestidas então com as suas melhores roupas e cercadas por oferendas valiosas. As crianças eram então deixadas para morrer de hipotermia enquanto dormiam, ou em alguns casos eram mortas por um golpe na cabeça ou até mesmo por estrangulamento. Para os incas, essa não era uma morte violenta, era uma transição pacífica para o mundo dos deuses. As crianças não morriam, mas se tornavam guardiãs divinas, mediando entre humanos e as divindades das montanhas, que controlavam o clima, a água e consequentemente a vida e a agricultura. A descoberta de Chuchuchaco ofereceu uma evidência mais bem preservada e comovente dessa complexa prática religiosa andina. O museu utiliza uma tecnologia de ponta para recriar as condições exatas do cume do vulcão, e as crianças são mantidas em cápsulas especiais com uma temperatura controlada a 20 graus negativos, umidade baixa e oxigênio reduzido para evitar qualquer tipo de deterioração. Por razões de conservação e respeito, as crianças não são exibidas juntas. O museu adota um sistema de rotação, exibindo um corpo por vez, enquanto outros 2 permanecem em câmeras de preservação fora da vista do público. Então, aqui a gente viu no Google que estava muito bem avaliado, então a gente resolveu vir. Quando nós fizemos a aula de empanadas, e se você não viu a aula de empanadas, a gente disponibilizou tudo lá no nosso Insta, então segue a gente lá no Insta. A moça falou sobre as empanadas de Salta, então a gente vai experimentar as empanadas de Salta. Vamos dar uma nota de 1 a 10 das empanadas que comemos, porque somos especialistas em empanadas. Mas eu queria falar um pouquinho com vocês sobre as empanadas saltenhas. Uma coisa importante dizer é que são empanadas muito tradicionais da Bolívia, então nos vídeos da Bolívia vocês vão ver a gente comendo bastante empanada por lá, porque, enfim, empanada não tem erro, independente do país que você for. As empanadas saltenhas, apesar de ser muito popular na Bolívia, foi desenvolvida, foi criada por uma moça aqui em Salta. Então aqui no menu conta um pouquinho disso, que foi criada por Juana Manuela Garriti. Bom, antes das empanadas chegar, a gente pediu aqui então uma água, e eu acho muito chique a água assim em garrafa de vidro, eu acho que eu nunca vou superar, e um refrigerante super diferente, a gente não experimentou esse refrigerante, eu nunca tinha visto. E é vermelho, me dá um pouquinho de medo, mas tudo bem. Bom, aqui só tem a linha Coca-Cola ou esse refrigerante, e aqui tá falando que é a indústria argentina, então vamos experimentar. Pra quem não me conhece, eu não tomo refrigerante. Então uma visão única, pessoal, porque aqui eu tô tomando refri é uma coisa muito rara, ainda mais vermelho. Tem o gosto tradicional de adoçante do refrigerante, mas é de groselha.
Verdade, groselha. Eu gostei. É estranho. É que eu gosto de groselha. E aí ali atrás do Bruno, o Bruno vai mostrar pra gente, é o forno em que eles assam as empanadas. Aqui o ambiente é gostosinho até, tá tocando música popular brasileira. Aqui o preço pra vocês terem uma noção quando vier. Ó, tá tocando Ando Devagar, porque já tive pra... Bom, aqui chegou as empanadas bem menores do que eu imaginava. Eu pensei que fosse ser um pouquinho maior. Essa aqui, então, é a empanada salteña potosina, que é a que a gente comentou mais cedo, que era de tradicional na Bolívia e tudo mais. Então, vamos ver o dente diferente aqui no meio dela. Pelo que disseram aqui, ela é recheada com frango, cebola e batata. Então aqui a gente vê ovo, frango, um pouquinho de batata pequeno aqui e uns temperos. Parece ser boa, mas eu sinto, não sei porque se eu tô acostumada com coxinha, mas eu sinto falta quando o frango é muito branco assim. Não sei, sinto falta de uma corzinha. E aqui são as tradicionais. As utilizadas bem pequenininha. Bom, a gente comeu aqui as empanadas, as opiniões ficaram divididas. O Bruno gostou mais de queijo, eu gostei mais de carne e essa aqui foi intermediária. Não é boa, mas também não é ruim. Eu dou nota 6 para carne e um 7,5 pro queijo. Eu dou uma nota 8 pro queijo, 7 pra carne e essa aqui, que é diferentona e tal, 4, 5. Essa diferentona eu dou um 5. Um 6, normal pra mim, nada demais. É porque O que eu achei engraçado, é meio sem tempero. O que eu achei engraçado é que você falou que gostou mais de carne e deu nota melhor do que de queijo. É porque queijo meio que já é queijo, entendeu? Não tem muito o que errar, é só botar o queijo dentro da empanada. Não, ok, um pouco contraditório, mas ok. Mas agora esse aqui, eu achei que a massa doce não combinou tanto e o frango ele tem pouco tempero. Aí eu acho que também eu fiquei um pouco traumatizada com queijo porque eu achei que ele tava apimentado. E aí eu comecei a jogar esse molho aqui, só que esse molho que tinha pimenta. Mas olha só, vocês olham isso aqui, não parece um ketchup premium? Tipo uma massa de tomate premium? Pra mim era ketchup e era pimenta. É isso Realizamos aí. por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.